Pessoal, então dando continuidade agora nas orações subordinadas adverbiais. Então lembrando, qual é o papel do advérbio? Que nós já estudamos dentro da morfologia. O advérbio ele é uma classe que traz circunstância. O que é circunstância? Ele vai modificar. Ele modifica um verbo, ele modifica um advérbio ou um adjetivo. Então quando a oração ela é adverbial, ela nada mais é do que uma circunstância da oração principal. Ela não vai ser substantiva porque ela não vai complementar a oração principal. Ela não vai ser adjetiva porque ela não vai caracterizar a oração principal. Ela será adverbial porque ela vai trazer o quê? Uma circunstância da oração principal. E dependendo dessa circunstância, a gente observando as conjunções. O que é a conjunção? É aquela classe de palavras que serve para unir. Ela vai unir dois termos ou duas orações. Nesse caso das orações subordinadas, a conjunção ela ajuda a gente a interpretar, a classificar qual oração adverbial a gente tem, ok? Então a gente continua com a mesma classificação. Ela também é dependente da oração principal, só que ela traz o papel de quê? De advérbio. O que é um advérbio? É uma circunstância. Nós temos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. E a gente vai ver que não é tão complicado assim. Lembrando, pela conjunção e pela semântica, também pelo sentido da oração, a gente consegue classificar. Então elas podem ser temporais, condicionais, concessivas, consecutivas, comparativas, conformativas, causais, finais ou proporcionais. Tá? São os 9 tipos que a gente vai aprender hoje. Então, o primeiro tipo aqui, né? Para eu poder classificar a oração adverbial, basta eu entender a circunstância. O que é uma circunstância de tempo? O que é uma circunstância de causa? É só a gente entender. Eu estou trabalhando com uma ideia temporal, então a minha oração pode ser adverbial temporal. Eu estou trabalhando com a causa que trouxe uma consequência, então será uma oração causal. Então, por exemplo, nós temos aqui as circunstâncias e as conjunções para ajudar. Então eu vou classificar a primeira oração, que é a temporal. Se eu digo para vocês que eu fiquei feliz quando você chegou, olha a conjunção aqui, ó. Esse quando me dá a ideia de quê? Essa marca aqui, de tempo. Qualquer palavra, qualquer hora que eu falar para você, quando, você já vai imaginar o quê? Foi o momento que aconteceu alguma coisa. Então eu tenho aqui uma ideia, uma semântica de tempo, e eu fiquei feliz, que é a oração principal, mas eu só fiquei feliz quando você chegou. Então é uma oração subordinada, o que? Adverbial. Condicional. O que significa condição? É algo que tem que acontecer para que outra coisa também venha acontecer. Então, eu ficarei feliz se você vier. Olha a conjunção se. O que acontece com essa conjunção aqui? Ela traz uma oração que me mostra uma condição da oração principal. Se vocês perceberem, não tem mistério nenhum. Lembrando, vamos analisar o que? Os termos coesivos. O que está unindo uma oração com a outra. Lembrando, eu tenho que analisar as orações de acordo com os verbos. Então eu tenho fiquei e chegou. A palavra quando introduzindo a ideia de tempo. Fiquei e vier, né? Do verbo vir. Então eu tenho aqui a conjunção se, que é condicional. Mais um par de orações agora. Concessiva. Essa aqui é a única palavra que a gente pode confundir um pouco. O que é a concessão? A concessão é algo contrário, parece com a oração coordenada adversativa. E a gente vai entender também pela conjunção que traz aqui. Quando eu digo não ficarei feliz, mesmo que você venha. Esse mesmo que me dá uma ideia contrária. Eu não vou ficar feliz, você vindo ou não. Então a concessão me dá essa ideia, uma ideia contrária. Algo contrário vai acontecer. Então eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Consecutiva. O que vem de consecutivo? Consequência. A minha oração aqui subordinada tem que ser a consequência de quê? De uma causa. Porque causa e consequência trabalham juntos. Então, choveu tanto foi a causa que as ruas ficaram alagadas. Olha a conjunção que aqui. Ela mostra o quê? Que só a rua só ficou alagada porque choveu tanto. Então eu tenho causa e consequência. A oração principal traz a causa. A oração subordinada adverbial traz a consequência.
Mais um par. Comparativa e conformativa, que costumam também se confundir. Qual é a diferença de comparação e conformidade? Comparar, eu vou igualar características. Conformidade, eu vou fazer de acordo com aquilo. Então, o rapaz impediu o acidente como um herói. A conjunção como aqui é comparação. Comparação de quem? Da forma que o rapaz impediu o acidente com a forma de um herói. Então eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. Conformativa, olha a diferença. O rapaz agiu como foi pedido. Aqui não está comparando igual ao herói e a forma que ele impediu o acidente. E sim está dizendo o quê? O rapaz agiu de acordo como pediram, da forma que pediram. Então cuidado com a conjunção como, porque ela pode aparecer nessas duas orações aqui, tanto na comparativa como na conformativa. Qual é a dúvida que vocês vão tirar? Se o como estiver comparando características, é comparativo. Se o como estiver trazendo a ideia da forma que deve ser feito ou que foi feito, é conformidade. Mais um par, agora aqui no caso 3, né, para a gente terminar aqui o trio. A causal, o que a causa traz? A causa ela vem depois de uma consequência, aqui é ao contrário. Então se a minha oração principal, a luz está apagada porque a casa está fechada é a causa da minha luz estar apagada. Então aqui eu tenho uma inversão. Se eu perceber, porque a casa está fechada, é a causa da luz estar apagada. E não vice-versa. Então a oração causal, ela vai ter uma consequência como principal e a oração consecutiva vai ter uma causa como oração principal. As orações finais, gente, final não é de terminar, não é de fim, é de finalidade. Ele se aproximou para o quê? Para ouvir melhor. Qual é a finalidade de ter se aproximado? Ouvir melhor. Eu percebo que o para, nesse caso, traz uma ideia de quê? De finalidade. O que eu quero com aquilo? Eu quero ouvir melhor. E por último, a proporcional, que é fácil da gente identificar. Parece uma ideia de número, né? Tanto quanto, mais ou menos. Eu aprendo, quanto mais estudo. Então eu tenho o verbo aprender, com a oração principal, e estudo na oração aqui subordinada adverbial proporcional. É a mesma proporção. Quanto mais estudo, mais eu aprendo. Ok, pessoal? Então essas são as 9 orações adverbiais e a gente termina por aqui, ok?